Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Espírita, o podcast da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje o nosso tema vai dar samba. Carnaval é só festa? Espiritismo é só recolhimento? E quando uma escola de samba traz para a avenida um enredo inspirado na história de Chico Xavier, o que isso desperta em nós? E neste episódio, a partir do samba enredo da Escola de Samba Tom Maior, nós vamos conversar sobre algo muito além do carnaval. Vamos falar sobre a forma que nós necessitamos de ter a nossa espiritualidade, tanto em várias ocasiões, como momentos e situações. Será que alegria e consciência espiritual se excluem? Ou será que o Espiritismo também nos convida a olhar para a cultura popular com menos julgamento, com mais entendimento e com melhores exemplos? Carnaval e Espiritismo dão samba? Para falar conosco hoje sobre esse tema, estamos recebendo dois convidados muito especiais. O primeiro deles, que eu tenho a honra de apresentar, é o Flávio Campelo, arquiteto e urbanista, graduado pela UFRJ, cenógrafo e figurinista, graduado em artes cênicas na Escola de Belas Artes da UFRJ e historiador formado pela FAM. Ele tem várias especializações ligadas a artes, expressões culturais, história. Eu nem vou conseguir citar todas aqui, mas eu garanto que são muitas, que já ajuda a gente a trabalhar, né, os nossos bastante preconceitos quando fala. Alguém que está trabalhando no Exatamente. carnaval, olha a formação que ele traz para poder atuar nessa festa popular. Ele atua como carnavalesco desde 1996, com passagens por escolas de samba no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Vitória e Belo Horizonte. Trabalhou na equipe da carnavalesca Rosa Magalhães por 13 anos. Desde 2008 ele mora em São Paulo, onde ele atualmente defende as cores, o amarelo e vermelho da Tom Maior. Flávio, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre importante nós levarmos, na verdade, levantarmos a bandeira do carnaval em todos os âmbitos, né? Porque carnaval é algo genuinamente nosso, né? Principalmente através do desfile das escolas de samba, né? E aqui dentro da nossa festa nós temos essa miscigenação de raças. A gente tem a batucada que veio da senzala, a gente tem aquelas artes plumárias que a gente se inspira nos trabalhos dos povos originários, a gente tem a parte da expressão da ópera, que vem basicamente do europeu, né? Essa referência. Então a gente tem no carnaval essas três grandes bandeiras, pilares culturais que formam hoje o desfile das escolas de samba, que é algo que para a gente é fenomenal, para a gente que trabalha com isso, porque a gente se envolve de uma tal maneira tão única que vocês não fazem nem ideia. Para a gente é uma alegria te receber. Quem mais a gente está recebendo, Sandra? Então, além disso, temos também aqui uma figurinha carimbada aqui da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que, aliás, estamos aqui caracterizando a Escola Tom Maior. Nós temos nada mais do que o nosso querido Rodrigo Guitotti, formado em Linguística e Pedagogia. Ele é educador na FESP, nos cursos de formação do educador espírita, educação mediúnica, entre outros. Ele é colaborador na assistência espiritual P3C. No momento, ele está atuando como diretor do Departamento de Vibrações na FESP. E ele também está como administrador no canal Mensagens Consoladoras do YouTube, onde a cada semana ocorre uma palestra ao vivo todas as terças-feiras, às 21h30. E não poderia ser menos do que um palestrante sempre ativo na Federação Espírita do Estado de São Paulo, entre outras casas espíritas e espiritualista. Por falar em você, pode nos cumprimentar e depois já responder. Carnaval é errado? Sandra, muito boa noite. Léo, boa noite. Flávio, boa noite. Que alegria estarmos aqui e hoje caracterizados na cor da escola Tom Maior, vermelho e o amarelo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Como nós sempre falamos, a Federação Espírita do Estado de São Paulo
é a jovem senhora, sempre atenta aos temas mais atuais para trazer esclarecimento, trazer entendimento. Então vamos à pergunta que foi trazida de uma forma direta. E a resposta é muito simples, também direta. Não. A doutrina espírita não condena o carnaval, não considera errado o carnaval, assim como não considera errada nenhuma festa, ou seja, nenhuma manifestação popular. E nós não vamos encontrar nada na codificação espírita que fale sobre a proibição das festas populares. Porém, nós sabemos, o Espiritismo nos orienta, nos esclarece sobre a consciência individual de cada um, as nossas atitudes perante as manifestações populares, perante as festas, a nossa conduta. Então, essa é a resposta simples e direta. Sempre com cuidado com os excessos. Cuidado com excesso. Eu queria perguntar para o Flávio. Flávio, dentro desse tema, a gente vai falar sobre o enredo, etc. Dentro desse tema, você tem uma fé religiosa que você professa e como que o carnaval lida se você tiver com essa fé? Aos 8 anos de idade, fui levado pelos meus pais ao espiritismo. Por indicação de uma psicóloga, que eles começaram a achar que eu tinha algum relacionamento com a esquizofrenia. Ah, com 8 anos? Porque eu tinha um pouco de mediunidade, ainda criança, e meus pais eles imaginavam que isso tinha a ver com algum problema psíquico. Entendi. Né? E a psicóloga, a minha salvação é que ela era espírita, e ela falou que não era esquizofrenia, que esses amigos imaginários que eu conversava não eram amigos imaginários, eram espíritos bons que estavam ali como mentores para poder me levar para o caminho correto. Então, meus pais começaram a compreender e automaticamente, por conta disso, fomos todos, a família inteira, levada a uma casa espírita. Então, do Rio de Janeiro. Eu não sabia disso, você sabia disso? Não sabia. A gente tinha essa informação, acertão, né? Exatamente. Falando aqui com a produção, né? A gente não sabia que o Flávio tinha esse histórico espírita. E quando o seu relacionamento com o carnaval lida com a sua fé, como que funciona isso? Eu sempre sou muito atrelado a essa questão de fazer uma prece, sempre antes de sair de casa, ou quando a gente entra na avenida. Eu gosto sempre de fazer uma prece com aquelas pessoas que trabalham diretamente comigo. Então a gente sempre tem um pouco dessa espiritualidade envolvida em todos os aspectos profissionais, né, do qual a gente leva isso para o carnaval. Pode-se dizer que você é um homem de fé? Poderia se dizer? Com certeza. Infelizmente, até comentei com a Ângela, que infelizmente... Ângela, nossa diretora aqui, né? Sim. Sim. Que eu, infelizmente, quando eu cheguei em São Paulo, eu não consegui me firmar em nenhuma casa espírita, porque a gente fica muitos anos ligado a uma casa no Rio, né? Isso é... Então, quando a gente tenta... vendo, a gente sabe como que é isso, né? Esse desapego é difícil, né? É muito forte, mas eu comecei a frequentar o Perseverança, mas os horários do Perseverança não ajudavam muito para que eu chegasse e conseguisse desenvolver um trabalho na casa. Então tem um próximo da minha casa, que é o Maria de Betânia, que é ali na Petrônio Portela. Você mantém uma relação. Então eu sempre tento, com o tempo que eu tenho, me encontrar de alguma maneira em alguma casa espírita, não da maneira que eu gostaria, porque eu gostaria muito de intensificar isso, mas a gente que trabalha praticamente 18 horas por dia, fica muito complicado. Pegando o gancho do que o Léo perguntou, tudo isso para você teve alguma influência nesse tema que a Tom Maior hoje está trazendo para nós? O Sem fato dúvida. de você ser uma pessoa também, digamos, espírita, teve alguma influência Sem dúvida. para a escola? Não existe uma figura mais importante, né, para o espiritismo no Brasil como a figura de Chico Xavier, né? Então, esse enredo pôde me proporcionar experiências totalmente imersivas e muito fortes de impacto surreal na minha vida. Como, por exemplo, conhecer o memorial do Chico Xavier lá em Uberaba, conhecer a casa que o Chico Xavier morou e desencarnou. Então, existem muitas coisas ali que acabaram me tocando de uma forma muito forte, entendeu? E isso acabou despertando em mim aquele desejo de querer fazer mais do que você já faz, né? Então, acho que é o poder de Chico Xavier sobre nossas vidas, né? Eu confesso
que nós estávamos preparados para fazer essas perguntas para o Rodrigo, porque não sabíamos A gente sabia que era o carnavalesco que da era Tom o Maior que estaria com a carnavalesco, gente. mas até então saber que você tinha esse Esse envolvimento com o histórico com a espiritismo, doutrina. legal, porque aí vamos conversar de Que verdade. coincidência, não é, Sandra? Coincidência, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Queria perguntar para o Rodrigo, dentro disso, você falou que na visão espírita não tem nada que proíba o carnaval. Mas a gente não pode ignorar que no carnaval, em muitos lugares, é uma festa em que há excessos, né? Então, como a doutrina espírita se posiciona em relação a isso, Rodrigo? Léo, essa pergunta, eu tenho certeza que ela vai ser muito esclarecedora através, então, dessa reflexão que nós vamos fazer. Porque não é uma festa que define o valor ou o caráter espiritual de alguém, mas a forma como esta pessoa se comporta nesta festa. Nós estamos num mundo que nós sabemos, um mundo onde acontecem sim os excessos, porque nós pertencemos ainda a uma alma coletiva encarnada e desencarnada neste planeta, que caminha ainda em aprendizado, em consciência, em recuperação de valores, eliminação de vícios para crescimento de virtudes. E quando nós falamos de carnaval, hoje o tema aqui da nossa entrevista, nós estamos falando da maior festa popular do nosso país, que se manifesta não só em locais de excessos. Pelo contrário, são aqueles bailinhos da escola, os coretos nas praças públicas, os centros culturais, sociais, que levam essa alegria, esse divertimento. Mas enquanto ainda como humanidade caminhamos em aprendizado, ainda ao mesmo tempo, simultaneamente, acontecerá situações em que há excessos de um lado, mas já uma tomada de consciência de outro. E é bem interessante, porque esse tema de Chico Xavier é algo que nos chama a essa consciência de uma forma generalizada, né? Não só para o carnavalesco, não só para aqueles que fazem parte da escola de samba, mas para uma população de uma forma geral, né? Então, essa tomada de consciência dentro da espiritualidade, que existe algo além do carnaval, eu acho que é bastante interessante, né? E Sandra, a gente pode também refletir, inclusive, sobre essa abertura que foi feita, trazendo o histórico do carnavalesco, toda a sua formação. São pessoas altamente capacitadas para expressar a alma humana através da arte. O carnaval é uma das expressões populares maiores do nosso país. Nós temos escolas de samba já centenárias. E o que a escola de samba faz, se não junto com seu enredo, trazer sobre as dores da nossa alma, trazer sobre as nossas alegrias, muitas vezes também as críticas sociais que a escola faz. Como isso pode ser condenado? Vai chegar um momento, sim, que a arte vai ser sublimada, porque nós estamos nesse caminho. Mas enquanto isso, nós já estamos tendo o exemplo de levar o Chico Xavier para a avenida. Nós ficamos realmente tocados, emocionados, porque hoje nós temos a oportunidade de falar exatamente sobre isso. Carnaval, a gente sabe que a arte é um instrumento que os bons espíritos usam para divulgar boas ideias, boas energias. Como você acha, Flávio, já que você tem também essa visão, como que a gente consegue encaixar o carnaval nessa concepção como forma de arte, né? Como um instrumento, o Rodrigo falou um pouco, eu queria ver a sua visão lá de dentro, né? Como um instrumento de tocar as pessoas na escolha de um enredo, na escolha do que a escola vai contar, né, quando entra na avenida. Eu vejo o carnaval como a maior, talvez, expressão de arte do nosso país, né? A gente tem dentro do desfile da escola de samba elementos muito associados e atrelados ao teatro, à arte cênica. Sim. Né? Nós temos, por exemplo, a inspiração hoje no desfile das escolas de samba na ópera. Né? A ópera que vem da Itália. Então a gente tem o livreto da ópera, que dentro do carnaval é a sinopse do enredo.
A gente tem a orquestra da ópera que no carnaval se materializa com a bateria da escola de samba. A gente tem os tenores, os cantores da ópera, que na verdade são os intérpretes das escolas de samba. A gente tem figurino, a gente tem cenário, a gente tem a figuração, que são as pessoas que vão estar desfilando, a gente tem comissão de frente, que é o corpo de baile do nosso... Então, o carnaval está muito associado. Tem o samba enredo, que é a música, né? Que, na verdade, ela se materializa através do samba, né? A música da ópera ali. Então, todos os elementos atrelados a uma ópera, nós temos dentro do carnaval. E eu vejo o carnaval dessa forma. Eu comecei criança desfilando em escola de samba, mas na minha adolescência eu já não queria mais vestir fantasia. Eu queria fazer fantasia, eu queria criar coisas. Então eu sempre fui uma criança muito atrelada ao bastidor, à preparação de um desfile. Talvez por ter sido sobrinho de um carnavalesco no Rio de Janeiro, né, que fez carnavais memoráveis no Rio, Salgueiro, ele fez várias escolas de samba no Rio. Arlindo Rodrigues trabalhou na equipe de Fernando Pamplona, né? Então foi um ícone do carnaval e talvez essa referência dele, mesmo que indiretamente, porque ele veio a desencarnar em 87, eu tinha 10 anos de idade, então eu não tive tanto contato como eu gostaria. Mas a vida me presenteou com essa relação com a Rosa Magalhães, que a Rosa Magalhães foi uma pupila, vamos dizer que uma apóstola do Arlindo Rodrigues. Então a relação ali foi muito forte. Tanto que ela me via como sobrinho do Arlindo, então ela me tratava como uma pessoa especial. E isso gerou dentro da escola de samba uma coisa meio ciumeira, né? Ah, por que ela tem um tratamento especial? Mas não era isso. Era o fato dela ter essa relação forte com o Arlindo e ela tentou ver em mim um pouco dessa oportunidade, dessa possibilidade de me ensinar tudo aquilo que o Arlindo havia ensinado para essa grande mestra que infelizmente faleceu, né, ano passado. Adorei o paralelo que ele fez com a ópera e a escola de samba, né? Exatamente, porque na a ópera, verdade que é uma expressão de tem arte, o né? maestro, a Que as escola de samba, pessoas, né? de uma Sim. forma geral, Que é consideram o uma nosso alta mestre de expressão de bateria. arte, Exato. né? E essa comparação é muito, muito Só interessante. continuando aqui bem rapidinho, esquecendo o Flávio Campelo, que é o carnavalesco. Indo agora, eu sei que para compor um tema de escola de samba, né, o samba enredo, existe uma equipe, se eu não me engano, acho que é isso, né? Como surgiu a ideia de homenagear Chico Xavier? Nós já Esquecendo tínhamos... o Flávio, que tem Sim. tudo, né? Sim, porque aí não vale. Engraçado que nós já tínhamos um enredo, estava sendo desenvolvido já esse enredo, e aí, por um acaso, uma agência de publicidade firmou um contrato com a prefeitura de Uberaba e eles procuraram essa agência porque queriam que nós tivéssemos Interessante. também alguma relação ali com a cidade. E quando eu cheguei na cidade para conhecer a cidade e tal, a única coisa que me veio na cabeça foi protagonizar a história do ícone do próprio Uberaba, né? Apesar de ele ter nascido numa outra cidade, ele viveu e ele se firmou principalmente como espírita na cidade de Uberaba, né? Então, para mim foi um presente quando a prefeitura da cidade, quando essa agência de que nos procurou disse que eu poderia seguir esse caminho, que eu amei. Então eu falei, é o Chico Xavier que vai entrar na avenida de uma forma que ele merece ser homenageado, tanto é que o texto que a gente criou para levar o enredo para a escola, né, que a gente chama de sinopse do enredo, ela foi escrita como se fosse uma carta psicografada assinada por Chico Xavier. E eu não sei explicar de que forma que essa carta começou e finalizou. Não sei, as pessoas me perguntam qual foi o caminho que você escreveu essa sinopse. Foi. Que interessante. Qual foi o caminho? Eu preferi escrever nem pelo computador, eu preferi escrever manuscrito. Né? Você eu sempre acredita gostei que você muito. estivesse mediunizado? Pode inspirado, ser. pelo menos. Pode ser. Inspirado? Eu acho que inspirado seria a melhor palavra. Você não consegue entender. Voltar no momento e perceber como você seguiu aquele caminho. Entendi. Simplesmente no aconteceu. final do texto, quando aparece lá assinado Chico Xavier, né? Eu, obviamente, eu saí desse transe e falei, bom, habemos enredo. Rodrigo, como que a gente pode compreender uma homenagem a Chico Xavier dentro de uma manifestação cultural tão ampla como o Carnaval, né? Que é uma manifestação cultural que normalmente não trata de temas ligados à espiritualidade. Como que a gente pode entender isso? Eu fiz uma
pesquisa rápida para descobrir se alguma vez já houve algum tema ligado ao espiritismo ou até mesmo Chico Xavier na Avenida. Mas com essa profundidade, um tema dedicado, exclusivo, não. Já houve uma citação, se eu não estou enganado, mas não desta forma. Em 2000, no Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis, ela fez um enredo inspirado no livro do Chico, né? Brasil, Coração do Mundo, Tá. Pátria do Do Evangelho, né? Evangelho. Então foi uma inspiração não na vida do Dele, Chico Xavier, sim, mas no numa livro. obra Uhum. psicografada por Chico, né? E eles levaram isso porque era um carnaval que comemorava ali os 500 anos do Brasil. Isso. E a Beija-Flor de Nilópolis, no Rio, decidiu pegar o gancho dessa obra, né, de Humberto de Campos, que é sensacional. Inclusive, essa obra me inspirou também, tanto que para eu poder contar essa relação histórica de Uberaba com a vida de Chico, eu tive que ler muito e eu quis, dentro desse texto, colocar a alma de Chico Xavier em cada palavra, em cada entrelinhas, porque eu queria que quando as pessoas terminassem de ler esse texto, elas se deparassem com um texto de Chico Xavier, né? Então foi um aprofundamento, vamos dizer assim, de algumas obras de Chico que eu achei muito importante para a gente poder utilizar esse viés de construção desse enredo. E o que é interessante, enquanto o Flávio falava, é um filme que vai passando na nossa mente. Nós, como educadores aqui da FESP, falamos de Chico praticamente em todas as aulas, as suas obras. E Chico é o exemplo da simplicidade, da humildade. E Chico, nós sabemos ser um apreciador das pessoas, das comunidades, do atendimento. E quando nós temos esta homenagem ao Chico, nós realmente sentimos a sua presença, sabendo que colabora com toda essa atmosfera que vai sendo criada. Ele mesmo, falando sobre a passagem, o momento do seu desencarne, dizendo que seria num dia em que o Brasil Estivesse estaria feliz. feliz. E aí nós até brincávamos, mas quando é que nós estaremos Nunca felizes? ele morrerá jamais, né? E foi no dia da Copa, final da Copa do Mundo de que o Brasil ganhou. 2002. Exato. Quando a escola escolhe falar sobre Chico, está nos dando um recado muito importante, pelo menos é a minha visão. Trazer a alegria do Chico. Nós sabemos do contador de anedotas, nós sabemos dessa simplicidade, do seu sorriso, do seu abraço e do seu envolvimento Seu espiritual. cantarolar, né? A musiquinha que ele gostava muito. E aí nós percebemos que a alegria não é o oposto à espiritualidade, que é uma questão que nós precisamos também refletir sobre. Pelo contrário, a espiritualidade é a essência da alegria, porque nos faz ser melhores, faz nós termos ânimo, vontade da vida, como até antecipando um pouquinho, a letra do samba diz: a tom maior celebra o dom divino, a vida. Essa é a afirmação da espiritualidade, dela fazer todo sentido com a alegria, é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre, né? Isso. Porque muitas vezes a gente liga a espiritualidade a um tom de seriedade, talvez, de Verdade. recolhimento, como a gente falou na Verdade. abertura, né? Verdade. E o Rodrigo falou, se a espiritualidade faz sentido pra gente, né? A ideia de que nós somos espíritos, que a vida continua, da reencarnação, que a gente está aqui com várias experiências, etc. Isso devia, claro, que viver no nosso mundo traz os seus desafios, mas é uma fonte de alegria, né? De a gente ter motivos para olhar para a vida com outros olhos, né? Tanto isso que você está falando é real, que todo mundo costuma dizer que o espírita não envelhece, né? Porque só não envelhece quem está sempre alegre. Quem está sempre triste, acabrunhado, normalmente está envelhecido, não é verdade? Então, existe esse sentido, né? Muito bom. Queria saber do Flávio, quais, olhando, né, na pesquisa, toda a preparação, quais valores da vida, da obra do Chico Xavier você acha que o torna uma referência que ultrapassa as fronteiras do espiritismo, talvez até da religião, né?
Imagino que vocês devem ter feito uma pesquisa ampla ali. E olhando para a história dele, quais são os valores que são percebidos ali que você acha que ultrapassa o espiritismo, ultrapassa a religião, muitas vezes? Pergunta difícil. Mas, assim, porque a gente olha um projeto como um todo, né? Com início, meio e fim. Eu vejo uma relação muito forte da espiritualidade, desde a construção desse enredo, né? Eu acho que esse mesmo dom, ele veio também iluminar ou inspirar a cabeça dos compositores que fizeram o samba enredo. Cada traço que a gente desenvolveu em fantasia, em alegoria, a gente vai percebendo nuances de espiritualidade no processo de construção desse projeto. Chico Xavier era uma pessoa que todos gostariam de ter conhecido, né? Eu vejo uma unanimidade quando se fala de Chico Xavier. Poxa, como eu gostaria em vida ter ido lá conversar com o Chico, apertar pelo menos uma vez a mão de Chico Xavier, né? Então o Chico, ele acabou se tornando algo dentro do nosso país que eu não tenho medo de afirmar isso, mas talvez Chico Xavier tenha sido o grande nome, o maior brasileiro de todos os tempos da história do nosso país, porque era um cara que ele sintetizava a bondade, o amor ao próximo, a caridade. Então, para a gente poder materializar aquilo que é abstrato, a gente vai tocando no coração das pessoas através do desenvolvimento desse projeto. Por exemplo, a bateria da nossa escola de samba, a bateria de uma escola de samba, é considerada sempre como o coração da escola. Vou vestir no carnaval 230 ritmistas de Chico Xavier, entendeu? Então eu quis trazer o Chico Xavier para dentro do coração da nossa escola, né? E obviamente com respeito, porque, por exemplo, na hora da gente construir a fantasia da bateria, a gente se preocupa com elementos para não criar uma certa caricatura de Chico Xavier, né? A gente sabe da vaidade de Chico também, Sim. com a peruquinha que ele usava, o óculos escuro. Então nós nos inspiramos já no Chico Xavier mais recente, né? Como nos últimos momentos de vida dele, nos últimos dias, nos últimos anos de vida dele, com aquela boina, com aqueles ternos bem simples. Então a gente vai perceber que o coração da nossa escola vai estar totalmente materializado de Chico Xavier. E isso eu acho que vai emanar ali na avenida, né? Porque eu creio, como eu falei, todos gostariam de ter tido a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Imagina você visualizar ali 230 pessoas vestidos de Chico Xavier, à frente do carro que tem uma escultura gigantesca de Chico Xavier e com Renato Prieto representando Chico Xavier nessa mesma alegoria. E nessa alegoria a gente teve o cuidado de colocar, por exemplo, dentro dessa alegoria, a velha guarda da nossa escola, que representa a sabedoria, a história da escola de samba, com as crianças, que as crianças representam o futuro, a pureza, carregam ainda na alma aquela coisa do coração emanando bondade, né? Que as crianças elas têm isso, dessa pureza. Então a gente nessa alegoria está trazendo materializações muito fortes que eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com essa figura, né? Com esse legado que Chico Xavier deixou. Você falou que você sempre faz uma oração. Sim, não, pode. Para sua equipe. Você tem uma equipe que trabalha. Quantas pessoas trabalham ali com você, que você chefia? Hoje nós temos 42 pessoas ligadas diretamente ao nosso espaço, ali na fábrica do samba, mas nós temos também pessoas que desenvolvem um trabalho fora da fábrica, que são ateliês independentes. Você sente que o enredo está tocando as pessoas de uma forma diferente de que um enredo que vocês normalmente fariam? Percebe isso ou não? Eu vou contar uma coisa que é muito curiosa, que eu acho que vai responder um pouco isso para vocês. Nós estávamos decorando essa alegoria do Chico Xavier, que eu fiz questão de começar pelo Abre Alas e depois o carro 4, que é esse carro que a gente vai ter a escultura de Chico e tal. E nesse carro nós temos como elemento de decoração mais de 30 mil rosas brancas, que nós utilizamos isso. E conforme a gente foi colocando essas rosas brancas na alegoria, a gente foi sentindo um cheiro de rosas. Então aquilo, eu acho que tocou todas as pessoas que estavam trabalhando no barracão, porque eu esperei eles falarem sobre isso no horário de almoço, para eu poder contar um episódio, uma experiência que eu tive lá em Uberaba.
Porque em Uberaba, o filho do Chico chegou pra gente e falou que todas as vezes que o Chico, antes de chegar num lugar, vinha sempre primeiro o cheiro de rosas. Então eu falei, gente, então nós conseguimos a bênção Chico do nosso está presente. protagonista maior, Ele tá que é avisando. Chico Xavier. Ele veio, fez essa visita para todos nós e falou, vamos lá que eu tô aí pronto para entrar nesse samba. Dentro da pergunta que o Léo fez para você, continuando aqui para o Rodrigo, qual é a expectativa, você como espírita, e você também, Flávio, de uma mudança nos componentes da escola de samba que vão sentir, desde o ensaio, todo isso que está acontecendo, até o desfile propriamente dito? Vocês acreditam que haverão mudanças entre os componentes? Pessoas vão se modificar, vão se transformar? Enquanto o Flávio falava, eu pensei e gostaria de comentar que o Chico, ele já ultrapassa apenas a uma figura do espiritismo. Sim. Ele já ganha um status que representa a nossa própria cultura, a essência do povo brasileiro, que é o povo acolhedor, que é o povo que se preocupa com o próximo, independente das dificuldades que todos nós passamos. Eu aproveito esse momento de emoção, inclusive, para falar do momento quando eu cheguei na escola. Parece que faz tanto tempo, mas são alguns meses. Só meses? Meses. Nossa! Você chegou para Então, esse desfile. você está novinho. Para esse desfile. Nunca tive contato com carnaval, em desfile, mas eu me sinto à vontade aqui para poder trazer essa experiência, porque já que a pergunta é sobre emoção, falar de alguém de fora que chegou ao carnaval. O Flávio tinha usado uma palavra, por acaso, e eu vou repetir essa palavra por acaso, mas agora já colocando entre aspas, porque nós sabemos que coincidências não existem. Eu passei na rua da quadra da escola por acaso. Que fica onde aqui em São Paulo, Rodrigo? Na Só pra- Barra O Funda. Barra A Barra Funda, Funda, né? tá. Barra Funda. E caminhando pela rua, meu destino era outro, eu passei na frente da quadra e ouvi o samba. Vi aquela multidão e aquilo me tocou, me chamou a atenção. Fiquei ali na porta, peguei meu celular e quis fazer uma filmagem para registrar o momento. E alguém da escola, isso que eu gostaria de reforçar, a Tom Maior é muito acolhedora para todos que chegam ali. Uma pessoa me convidou, entre. E eu não tinha contato, ali perdido, entrei. Você nunca tinha ido a um ensaio de uma escola de samba? Nunca. Entrei. Novidade. Fiquei ali observando, o pessoal já estava treinando o canto, fazendo os movimentos da evolução também dentro da quadra. E de repente passou a porta-bandeira. E na hora que ela se posiciona ali no meio, que o estandarte abre, eu vi a imagem do Chico. Eu paralisei, Viu? Você não tinha ideia me nenhuma. arrepiei, eu não sabia nem qual era o enredo. Entrei por entrar. E naquela emoção, aquele contato, o Chico Xavier dentro de uma escola de samba, e aí eu comecei a olhar para os lados, e aí eu percebi os cartazes já com a imagem do Chico Xavier e do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da propaganda da Um escola. acaso, né, Rodrigo? da Você falou no divulgação. começo. Que acaso, Que né? Como você acaso. falou. Me Então, quando arrepiei. você começou a filmar, você não prestou atenção na letra, que tinha a ver... Não era possível ouvir a Ah, letra, tá. porque como É muito no espaço da quadra A bateria é forte, a bateria né? é Acaba muito não, forte, você não identifica consegue a identificar. letra. Depois que eu comecei a me situar, eu falei, puxa, que emoção. E foi quando o integrante da escola, percebendo a minha emoção, o Fábio Sorriso, que eu gostaria até de mencionar ele aqui pelo acolhimento, me convidou a fazer parte do desfile da escola de Ai, que samba. gostoso, né? Que legal Viu essa só? história, cara. E tudo isso foi caminhando para um envolvimento maior. Eles até dizem, nós fomos picados pelo carnaval. Pelo bichinho do carnaval. E tudo isso foi muito interessante, de sentir o Chico Xavier dentro daquela quadra, a emoção, as lágrimas que caíram, porque nós percebemos, como mencionamos, espiritualidade e alegria caminhando juntas.
Deixa eu só completar uma coisinha. Você fez tudo isso mediante o tema, né, o samba enredo Chico Xavier. Isso dará continuidade outros anos? Carnaval para você passa? Não, não é. Sim. Carnaval vai para você vai passar a ser uma coisa rotineira, que tem coisas boas, alegria, felicidade, ou você acha que é só esse e pronto? Sandra, o meu coração hoje já ficou, além de vermelho, um pouquinho amarelo também. Então tá bom. Já respondeu. Tá respondido. Tá respondido. Flávio, a escola tinha essa inclinação? Você disse que foi a gente quer entender, Léo, né, a construção do enredo. Tinha uma inclinação para levar um tema espiritual para a avenida, ou tudo foi sendo construído, como você falou, primeiro falando de Uberaba, e aí você chegou a Chico? Como que a gente quer chegar entender, né, como que a espiritualidade caminhou para entrar no enredo? Se havia essa inclinação na escola, sabendo do seu histórico Não, agora, né? pois Então, é. talvez sim, mas na escola como um todo. Porque a gente sabe, né? Que não são só espíritas que trabalham a sua espiritualidade. Todo mundo que tem uma religiosidade, muitas vezes está ligado, tem essa fé dentro de si. Como você sente que o enredo funcionou para a escola como um todo, né? Para quem está ali preparando a escola para o desfile? Olha, nós fizemos um lançamento do enredo no Teatro Ruth Escobar. Fizemos uma apresentação com vários atos, com a participação de toda a nossa comunidade, de todos os segmentos da escola. Foi uma coisa linda. Essa apresentação de enredo, vocês apresentam o enredo para a comunidade ou para o público? Primeiro para a comunidade, aí neste mesmo dia se torna oficial, né, o lançamento do enredo. E no Teatro Ruth Escobar nós só tínhamos uma quantidade mínima de lugares, porque não é um teatro tão grande, mas ali as pessoas que estavam eram lideranças da nossa escola, eram pessoas que estão mais ligadas à diretoria da escola e tal. E quando nós lançamos o enredo, ali naquele momento, nós percebemos que todos ali estavam num papel, que Divaldo Franco, uma vez numa palestra, ele falou, que todos nós somos missionários, né? Sim. Que todos nós temos uma missão a cumprir na Terra. E eles, na mesma hora, acho que se entenderam e compreenderam que eles agora também seriam missionários. Eles teriam essa missão de levar esse enredo, porque foi um momento onde os aplausos eles foram ofuscados por lágrimas, porque a gente via as pessoas na plateia chorando, né? Chorando mesmo, porque eu acho que no imaginário popular do sambista, do folião, jamais eles poderiam imaginar que uma escola de samba poderia fazer uma grande homenagem a esse ícone Chico Xavier. Então eu acho que dessa forma as pessoas esboçaram naquele momento ali aquele sentimento de gratidão, de emoção, de o coração lavado, né? Porque eu acho que o lançamento do enredo é o grande pontapé que as escolas de samba dão, né, para o carnaval do ano seguinte, né? E a partir daquele momento ali eu entendi que todo mundo aceitou de imediato o enredo, e eu acho que se não fosse aquele, então um dia eles chegariam para mim e falariam, pelo amor de Deus, por que a gente não faz um enredo sobre o Chico Xavier? Entendeu? Então eu creio que aquele momento ali foi um momento onde todos nós estávamos já preparados para receber esse tema. Houve uma comunhão. Uma comunhão. Houve uma comunhão. Foi algo que eu nunca tinha visto em nenhum lançamento de enredo, né? As experiências que eu tenho tido desde quando comecei a pesquisar, como agora, por exemplo, decorando o carro, o cheiro das rosas, são situações que deixam a gente bem emocionados quando a gente fala, porque tocados na alma, né? Porque toca na alma da gente. Então eu, por exemplo, vejo esse enredo como um grande presente, não só para mim, mas eu tenho certeza que para a escola e para a comunidade da nossa Tom Maior. E num dos últimos ensaios, ali na quadra, eu com esse olhar de chegando há pouco tempo, meio que de fora, mas já dentro, né, Rodrigo? Eu percebi que havia um público externo observando o ensaio. Havia uma grade separando entre as pessoas que iriam desfilar, ensaiar, porque são muitos ensaios, dada a complexidade, a questão técnica toda. E eu percebi os diretores das alas distribuindo para o público ali que assistia o papel com o samba enredo.
E eu fiquei atento a isso, porque dentro de mim eu queria perceber como que as pessoas iriam reagir ao enredo, tendo contato pela primeira vez. E as pessoas nas grades, porque havia uma grade separando, elas ali apoiadas, lendo e chorando. Isso foi realmente muito tocante, porque quando nós temos o contato com este samba, e ainda mais por tudo que já foi trazido aqui sobre a carta de Chico escrevendo a respeito da cidade de Uberaba e trazendo elementos do espiritismo ou desta consciência espírita, mas sem o didatismo de uma doutrina sendo ensinada. Pelo contrário, é numa simplicidade, com alegria e mostrando as coisas. Então, no samba, nós vamos encontrar a dor da saudade, nós vamos encontrar o pensamento que não se cansa, nós vamos falar sobre dor, que é sempre pontes. E as pessoas tendo contato com isso, é emocionante. Essa é a imagem que eu registrei na minha mente nesses últimos ensaios da quadra. Tem um Dentro disso, trecho do samba que é muito forte, né? Só para complementar o que o Rodrigo falou, que é eu e vos digo, né? A dor da perda é fonte para recomeçar. recomeçar. Isso é muito forte. A dor do adeus é ponte para recomeçar. Mas ao mesmo tempo, se nós interpretarmos isso, significa exatamente isso que eu estou falando. Exatamente. É a grande fonte, né, para que a gente possa recomeçar, né? Por mais que na letra do samba esteja ponte, a gente sabe que a ponte ela liga, né? Exato. Os dois extremos, né? O da dor, o da perda, com a saudade, com a vontade de que você tem de querer ter aquela pessoa próximo de você, né? Então o samba, eu vejo a letra desse samba como uma grande oração. E aproveitando, talvez o Léo, a Sandra não saibam, a escola passou recentemente por uma situação que convida a todos a vivenciar um luto, não foi isso? Sim. Não sabemos. O que aconteceu? E esse samba, ele motiva realmente os integrantes da escola. Eu trouxe esse assunto aqui porque quem é da escola e está assistindo agora, eu tenho certeza que encontrou na letra do samba também um consolo. O que aconteceu, Rodrigo? Eu vou pedir para o Flávio trazer Em essa questão. setembro, nós temos um intérprete oficial, tínhamos um intérprete oficial, que era o mesmo da Portela, o Gilcinho, né? E em setembro, infelizmente, ele foi fazer uma cirurgia, né, bariátrica, teve complicações e ele acabou desencarnando. Então, foi uma perda muito grande para a gente, porque, querendo ou não, era o responsável por colocar a alma, a voz desse samba enredo. E faltando 15 dias para a nossa gravação do samba, né, da gravação do CD das escolas de samba. Sim, o CD oficial, né? Então foi tudo muito, muito impactante para a nossa comunidade, né? Tanto que hoje a escola tem um nome, né, do palco, colocou o palco da escola em homenagem a ele, né? Isso ocorre no momento que Gilcinho. vocês estão trabalhando esse enredo. Esse enredo, ele já tinha gravado o samba, inclusive a nossa gravação que a gente mantém interna, né? Não era a gravação oficial do CD, ele já tinha gravado esse samba, tanto que esse samba foi utilizado por muito tempo como ferramenta, né, de trabalho, com a voz do Gilcinho, e em setembro acabou ele desencarnando, e isso fez com que a nossa comunidade se impactasse, né, com essa perda. E o samba, quando eles cantam, né, você percebe que eles cantam também para isso, né, para poder afagar um pouco o coração. Lidar com essa né? dor, né? Bem O samba interessante. o enredo, o samba tá levando consolo. Você falou, né, que o samba de alguma forma tá representando para muitos uma oração e a descrição que o Rodrigo fez, né, do que ele presenciou no ensaio de pessoas de fora lendo a letra, né, e acompanhando vocês cantando, obviamente, né? Isso mexeu nesse nível com as pessoas. A gente pode dizer então que o carnaval também pode ser um espaço de espiritualidade? Quem quiser responder agora. Livre. Todos os lugares são lugares de espiritualidade, porque nós entendemos a relação com a espiritualidade como uma questão individual. Porque no mesmo ambiente, na mesma festa, no mesmo local, duas pessoas ao mesmo tempo podem ter vivências espirituais diferentes. E com o carnaval não é diferente.
o carnaval sendo a grande arte desse país, representando a nossa alma humana, a alma brasileira, trazendo para a avenida, trazendo para o público, agora já não mais concentrado no nosso país, mas vários países do mundo, inclusive a quantidade de estrangeiros que desfilam no carnaval, é um momento de sublimidade. A arte, ela eleva, porque a arte, ela tem a condição de se comunicar com o nosso sentimento. E a partir do momento que o samba, ritmado, a presença das pessoas, toda aquela estrutura, encanto, emoção, alegria, enfim, dura muito mais do que aqueles minutos da avenida. É um movimento que realmente traz muito entendimento para cada um. E como foi falado, a experiência de cada um é muito individual. E qual é a maior importância que a Tom Maior traz como cenário cultural, trazendo Chico Xavier como protagonista do Samba Enredo? A importância talvez seja a questão de materializar através dessa festa, né, essa história de Chico Xavier, que eu acho que cabe muito mais do que em 65 minutos de desfile, cabe muito mais do que apenas em 4 alegorias, em 20 alas. Eu acho que falar de Chico precisaríamos aí Entendi pelo menos, muito. acho que uns 3 anos, né, uns 3 carnavais. E olhe lá, ainda vai Que ficar não coisa de daria fora, tudo. com certeza, Não não daria daria. tudo. Qual a mensagem que vocês querem deixar? Não sei se isso é pensado. Falando alguém aqui que não entende muito, que isso é pensado. A gente pensou em enredo. A gente gostaria que quando acabasse o nosso desfile, essa reflexão ficasse com as pessoas. Isso de alguma maneira acontece ou não? Olha, eu vejo, de alguma forma, as pessoas conseguindo compreender a questão como o samba mesmo fala, né? Que a dor do adeus é ponte para recomeçar. Então, acho que quando a gente utiliza a palavra recomeçar, a gente utiliza essa coisa de várias vidas, de várias oportunidades que a gente possa ter para corrigir os nossos erros, né? Porque nós somos seres imperfeitos, né? Nós somos homens, somos mulheres, né? Então a gente percebe que esse carnaval vai fazer com que as pessoas reflitam um pouco também e tentem até mesmo tentar, como eu posso dizer, se aprofundar um pouco nessa coisa do espiritismo, né? Porque eu acho que isso é um viés que eu acho que as pessoas às vezes têm medo, né? Do espiritismo, né? Eu vejo que algumas pessoas relutam, talvez, a entrar numa casa espírita com medo, receio do que pode encontrar. Só que eu vejo que, de repente, é essa oportunidade que a Tom está tendo de levar o espiritismo através de Chico Xavier para a avenida, eu acho que pode abrir várias portas para que outras futuras escolas possam também falar sobre o tema, sobre o assunto, porque se a gente parar para pensar, isso é muito bom, porque o carnaval ele é popular. O carnaval ele tem essa essência de levar um pouco de cultura, de levar um pouco de sapiência, sabedoria para as pessoas que não têm muito acesso a algumas coisas. Se no carnaval a gente pode fazer enredos exaltando a outras religiões, principalmente as religiões africanas, né? Porque a maioria das escolas sempre gostam de utilizar esse viés. Por que a gente não pode também falar um pouco de espiritismo, falar um pouco de religião, dessa fé, né? Que Flávio, eu acho que é importante. Você, agora o Flávio espírita, né? Tem que separar, né? Os dois personagens. Você acredita que o objetivo da Tom Maior de fazer tudo isso, levar essa evolução, digamos assim, a uma multidão, um mar de pessoas que estão ali para assistir, você acredita verdadeiramente que uma boa parte vai sair de lá reenergizado, pensando mais na espiritualidade, refletindo um pouco mais na vida após a morte, né? No caso, o desencarno? Você acredita que vai ser atingido esse objetivo? Com certeza. Eu Será vejo atingido. isso, né? Eu consigo vislumbrar. Porque a gente tem, como eu falei, todos nós somos missionários, né? E essa missão que foi me dada de levar
Chico Xavier para a avenida e tal. Eu não sei de onde surgiu, eu não sei como chegou até mim, mas eu me sinto como um escolhido. Vai lá, filho, faça isso, né? Então eu vejo que as pessoas que vão assistir o nosso desfile, as pessoas que vão desfilar com a gente, é um desfile que é transmitido para o Brasil inteiro, é um desfile que é transmitido para mais de 80 países. Que dia Então, que vai, a gente já sabe, né? Que dia vai ser o desfile Tom da Tom Maior Maior e que horário? madrugada do dia 15 de fevereiro, né? O nosso dia De oficial é 14 sábado de fevereiro, pra sábado. domingo. Exatamente. Sábado para Sábado domingo. pra Para domingo. domingo. Você tem um horário? Desfilaremos por volta de 3 horas da manhã. É. E 14 de fevereiro é o dia do aniversário da Da Tom escola. Da Maior, escola? Da Tom 53 Legal. anos. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para os dois. Eu não me lembro qual foi o ano que foi lançado A Vida e Missão de Chico Xavier no cinema. Eu fui assistir, realmente todos que ali assistiram, quando saíam, sabe, com lenço, chorando muito. Essa é a expectativa também do Tom Maior com relação à Avenida? Com certeza. As Eu pessoas acho se que emotivam, não porque gostam da escola, sim, apenas as pessoas que gostam da escola, mas as arquibancadas, de uma forma generalizada, possam sentir essa energia, no lançamento do enredo nós já tivemos essa essa experiência com experiência. 300, 400 pessoas Ah, tá. que estavam ali no teatro. Eu imagino que isso vai expandir. Vai se expandir, Com com certeza. certeza. Eu acho que ali na nossa escola teremos cerca de 2.000 pessoas, 2.000 corações emanando essa energia que o enredo transmite, que o samba enredo transmite. Então eu vejo que realmente quando a Tom Maior passar, a gente vai olhar para a arquibancada e vai se deparar com algumas Com pessoas ali com muitas lencinho, pessoas, não para acredito. enxugar o O suor, suor. mas para poder enxugar aquela Muitas pessoas, lágrima. eu acredito. Eu também vejo dessa forma. Rodrigo, qual que é o seu trecho preferido do samba enredo? E por quê? Eu já vou falar, mas eu queria complementar um pouco, porque vai haver uma identificação das pessoas com o enredo. Porque o enredo fala de saudade, fala da despedida, fala de situações que todos nós nos identificamos, porque é a expressão humana. Independente da crença do indivíduo que assista ao desfile, vai se identificar, porque todos nós passamos por essas situações. Então, por isso, vai ser realmente muito tocante. Seria uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção, fala de esperança principalmente e fala do recomeço. E por isso que a minha parte favorita do enredo, se eu posso dizer que Claro. seriam todas as partes, mas quando fala realmente que a dor do adeus é a ponte para recomeçar. Não é o fim da jornada aos olhos do Pai. Termina desta forma antes de já entrar no refrão novamente. Não é o fim da jornada aos olhos do Pai. Deus está sendo evocado na avenida, trazendo a esperança, trazendo o conforto, trazendo o consolo dessa renovação. Isso é realmente muito tocante quando é cantado num coro com 2.000 pessoas. Flávio, você tem um trecho favorito do samba enredo? Por incrível que pareça, é o mesmo, É o mesmo. né? É o mesmo. E tem até aquela parte final do samba, né? Que quem corre atrás do que gosta não cansa jamais. Jamais. Isso também eu acho muito forte, porque eu acho que essa é a nossa filosofia, né? A gente jamais pode cansar, a gente tem que sempre estar Não indo existe atrás, como. né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja, sonha. Então acho que é um samba com uma mensagem muito tocante, é muito forte. Eu, como falei, eu vejo esse samba em trechos como uma prece, como uma oração. Então nós percebemos que a Tom Maior não está levando um tema para a avenida, está levando uma mensagem. Uma mensagem, com certeza. Isso é grandioso e é muito especial. E que vai gerar essa identificação entre os espíritas pelo reconhecimento a Chico Xavier e pelos não espíritas ou não praticantes do espiritismo por toda essa mensagem.
O samba enredo, ele também, você falou que a sinopse foi escrita como se fosse uma carta, né? O samba enredo também, né? Também. Começa lá como queridos Irmãos. irmãos. O Exato. pensamento é a voz que não se cansa, escrevo essa carta envolto de luz. Que é como se a gente estivesse ouvindo Exatamente. alguém ler uma carta do Chico, Uma né? psicografia do Chico. O que me chamou muita atenção é o Rodrigo dizendo que pessoas que estavam ali sem saber o que se tratava, Exatamente. de lerem a mensagem, Já se emocionaram. O que mostra pra gente que esse trabalho, o enredo, o samba, tá trazendo muita coisa boa. Fluidos também... muito especiais Exato. para esses momentos, né? Porque o Rodrigo falou que pessoas foram às lágrimas sem E conhecer o que mostra estava também acontecendo. que o carnaval pode sim estar atrelado à doutrina espírita. E o que é interessante, esse trecho que o Léo cita, do pensamento envolto de luz, é de uma sensibilidade muito grande, porque traz para todos a mediunidade do Chico. Nós temos aquela imagem do Chico apoiando a sua fronte e escrevendo com a outra mão. Uhum. Mas traz a mediunidade do Chico sem termos técnicos. Exatamente. Ele traz em forma de poesia. É isso que vai tornando muito especial essa carta. Quando nós percebemos, nós já estamos envolvidos por tudo que está sendo colocado. Numa linguagem universal, que a música Universal. é uma linguagem universal, né? Olha, o Chico aqui diria, compadre, a conversa tá boa, mas o nosso tempo já está se esgotando e nós gostaríamos primeiro, né, de deixar os nossos agradecimentos a você, Flávio, a você, Rodrigo, e que cada um de vocês possa fazer as suas considerações finais sobre esse Pode Ser Espírita aqui para nós. Primeiramente, agradeço muito a oportunidade de levar um pouco, né, do que a gente faz a nível de escola de samba para essa galera espírita, né, que é uma galera super antenada com as coisas que estão acontecendo hoje, atualmente. Então, acho muito legal a gente poder passar um pouco dessa mensagem, né? E, sem dúvida alguma, tenho certeza que o que a gente vai apresentar na Avenida, Chico Xavier vai estar gostando de ver. Com certeza. E esse é o nosso objetivo maior, né? Lógico que é o concurso, né? Trazer nota em todos os nossos quesitos. Sim. Mas, primeiramente, tem que agradecer o cara que nos inspirou, né? Que é Chico Xavier. Você, Rodrigo. Eu agradeço também essa oportunidade de aprender com a escola, aprender com o carnavalesco e ter a oportunidade para essa plateia que nos assiste hoje ter uma oportunidade de quebrar alguns paradigmas, termos uma nova visão sobre o carnaval e também sobre o Chico Xavier, porque o Chico nunca nos impôs nada, ele nos ensinava pelo exemplo. E é isso que o enredo faz. O enredo ele não julga, ele não separa. O enredo nos convida a sentir e a lembrar a todos nós de nos amarmos um pouco mais. E a mensagem que fica para mim é que a espiritualidade, ela não está distante da nossa vida. Não está restrita a um templo. A espiritualidade ela está onde existe amor, onde existe respeito, onde existe cuidado. Porque essa é a nossa consciência sendo colocada em prática. Muito bom. Sandra, amei fazer esse episódio com você. Que coisa boa, eu Queria também agradecer. amei fazer com Vamos você. cumprimentar Vamos todos. nos cumprimentar. Uma alegria Muito grande, obrigada. muita alegria. Você quer finalizar? Eu quero agradecer quem está assistindo a gente. Dizer que o Espiritismo, pela nossa conversa, a gente pode perceber que o Espiritismo não nos convida a julgar as manifestações humanas, mas compreendê-las. A arte, né, quando é feita com verdade, com beleza, com amor, ela pode ajudar a influenciar consciências. E ela se expressa das mais diversas formas, e uma delas é o carnaval. Então que a gente possa aprender com o Chico, né, que toda expressão cultural pode ser usada para o bem, quando é feita com amor, quando é feita com esse intuito voltado para que, como humanidade, como grupo, nós nos tornamos cada vez melhores. A gente agradece muito a presença do Flávio e do Rodrigo, e agradece, como sempre,
a sua audiência, que esse é um projeto feito com muito carinho, e a gente te espera aqui para o próximo episódio, pedindo que Deus, os bons espíritos possam estar ao seu lado aí, ao lado de você e de toda a sua família. E até o próximo episódio, mais um Pode Ser Espírita. Até lá. A fé, a esperança, falando dos Deus, e nas catedrais, a casa de Deus.